Gente, vamos falar um pouco do que são opções. Por mais que algumas das pessoas aqui já entendam do assunto, como eu estou vendo que já é um público um pouquinho mais avançado do que totalmente cru, eu vou dar uma camada um pouco mais sofisticada nessa parte introdutória. Então a gente vai falar a parte introdutória, mas vamos tentar também mostrar alguns insights interessantes. A brincadeira, já está valendo? Então, boa tarde a todos. A brincadeira que eu faço sempre é que o meu primeiro chefe estava aqui do lado, no stand do lado no Bradesco. Eu vim do Bradesco, trabalhei 6 ou 7 anos no Bradesco. E a primeira palestra que eu dei na minha vida foi junto com ele, aqui no Transamérica, em 1997. E eu dei uma palestra sobre introdução a opções. Essa mesma palestra que eu vou dar para vocês agora, com algumas diferenças. Então, já faz quase 15 anos que pelo menos uma vez por semana eu explico para as pessoas que uma opção é um contrato de direitos e obrigações. Engraçado que a cada vez que eu repito isso, eu tenho uma nova percepção do que são opções. Então é muito interessante a gente repetir, conhecer melhor, ler livros, operar muita opção, pensar sobre o assunto. Muitas vezes eu estou dando um curso e o assunto é repetitivo e é decorado. Parte do que eu vou falar aqui é completamente decorado. É lógico que a gente tenta dar uma ênfase, alguma coisa assim. E eu estou pensando sobre isso, estou falando, pô, opção, contrato de direito, o cara compra, tem um direito, outro vende, tem uma obrigação. É muito interessante. Então vamos lá. O que é uma opção então? Uma opção é um contrato muito particular. No mercado financeiro não tem nada, minha voz começa baixinha, mas vai aumentando. Não tem nada que se pareça com um contrato de opções. Porque a maioria dos contratos que tem por aí, eles são simétricos entre quem comprou e quem vendeu. Ambos têm direitos, têm obrigações, as partes têm características muito parecidas, os contratos tradicionais. Um contrato de opção não. Um contrato de opção, ele é assimétrico. Quem comprou está comprando alguma coisa, pagando por isso, para ter o direito de alguma coisa no futuro. O sujeito que está vendendo uma opção que é a ponta vendedora, que a gente chama de lançador, esse sujeito ele está recebendo uma grana hoje, no curto prazo, e abrindo mão de alguma coisa no futuro. Então o trade-off da opção é esse, é alguém apostando no futuro e gastando um dinheiro, abrindo mão do presente para ter uma coisa maior no futuro. E o outro sujeito pegando dinheiro no presente e abrindo mão de alguma coisa no futuro. Então, o exemplo que a gente tem mais comum de opções é o exemplo, quando é opção de compra, é o exemplo do apartamento. É o exemplo que a gente sempre dá, que vocês leem nos livros, mas eu prefiro até o segundo exemplo que eu vou dar. Então vamos começar com o apartamento e depois vamos falar do segundo exemplo. Então, um contrato de opção tem uma ponta compradora, que a gente chama de titular, que é o sujeito que gasta um dinheiro hoje, dá na mão do outro dinheiro e aí ele tem um direito de comprar ou vender alguma coisa. As opções de compra, que são essas que te dão o direito de comprar alguma coisa, é como se o sujeito estivesse procurando um imóvel, um apartamento, ele acha um apartamento no bairro que ele quer, o preço está legal, a localização é boa, ele chega para o proprietário e fala, olha, eu achei esse preço de 400 mil reais razoável, eu quero comprar o apartamento, mas eu não posso comprar agora, não posso fechar. Eu preciso conversar com a minha noiva, fazer umas contas, levantar um financiamento, então eu queria que você reservasse esse apartamento para mim. Você pode reservar uma semana só para eu conseguir agilizar as minhas coisas? E o outro cara fala, não, eu não vou deixar de vender o apartamento para outra pessoa se alguém vier com dinheiro aqui, esperando que você volte para comprar. Pode ser que você não volte, pode ser que eu deixe de vender o apartamento, eu estou precisando do dinheiro. E o sujeito fala assim, e se eu deixar um sinal? E se eu pegar, digamos, 10 mil reais, 2% do que vale o imóvel, e te der um cheque, você deposita na sua conta, essa grana é sua, e aí eu quero 2 meses de preferência. Você me deixa, durante 2 meses, poder escolher se eu quero ou não comprar o apartamento. E o sujeito diz, não, se você me deixar um sinal de 10 mil reais, um prêmio de 10 mil reais, a gente faz isso.
e aí eles vão fazer um contrato. Esse contrato tem 5 características, mais ou menos 5 características que a gente vai ver. A primeira característica é que ele tem um ativo objeto. O que é o ativo objeto? Ativo objeto é alguma coisa da qual o contrato está derivando. Por isso que a gente chama de derivativo. No caso do apartamento, o ativo objeto do qual o contrato trata é o apartamento. No caso da bolsa, é ou ações ou contratos futuros. Como a gente tem mais facilidade, é mais fácil entender a parte de ações, nós vamos falar sobre opções de ações. Então o exemplo é o mesmo. Ao invés do sujeito querer comprar o apartamento, ele quer comprar as ações de uma determinada empresa. Como ou ele não tem dinheiro para comprar naquele momento, ou como ele está fazendo uma especulação, o que ele vai fazer? Ele compra, paga um prêmio, que é a espécie do sinal, e aí ele pode escolher de hoje até o vencimento do contrato de opção se ele quer ou não ficar com aquelas ações. Vamos continuar. Então, a primeira característica é o ativo objeto. Segunda característica é o vencimento. Qualquer contrato de opção tem que ter um vencimento. O cara não pode dar o direito para o outro de escolher se quer ficar ou não com o apartamento o resto da vida. Porque uma hora ele tem que vender o apartamento. Então tem uma data de vencimento. No contrato do imóvel tem uma data, esse contrato vai até tal data. E na bolsa, a gente todos os meses tem vencimento de opções. Então, o que a bolsa faz? 6 meses, 8 meses antes do vencimento no contrato de opção, a bolsa abre negociação, abre uma série. Ela autoriza uma nova série de opções que vai vencer daqui 6 meses, 8 meses. Durante esses 6 ou 8 meses, você está autorizado a negociar aquelas opções. Então você pode abrir posições vendidas ou compradas naquele tipo de contrato de opção. Muito bem. Então você tem uma data de vencimento que na bolsa a gente chama de dia do exercício ou data do exercício. Quando é a data de exercício das opções? É sempre às terceiras segundas-feiras de todos os meses. Então, em janeiro, vence, na terceira segunda-feira de janeiro, vence as opções que tem o código alfanumérico A. Então tem o código que é o nome da empresa, o código alfa da empresa, no caso da Petro, Petro, no caso da Vale, Vale, no caso da OGX, OGXP. Depois você tem a letra de vencimento. Se for uma opção que vence em janeiro é A, se for uma opção que vence em fevereiro é B, se for em março é C, D e o último mês do ano é L. No janeiro seguinte começa A de novo e a história se repete. Roxo, eu já vi opção da letra X, da letra M, da letra N, o que é isso? É opção de venda, tá? O exemplo do apartamento é o direito de comprar o apartamento. Então é opção de compra. O código alfanumérico vai de A a L. E depois de M até o final do alfabeto são as opções de venda, as puts, tá certo? Então, dia do vencimento. Como é que é isso? Como é que é esse vencimento? Chegou na segunda-feira, se a opção é do tipo europeia, você vai entrar no site da Bovespa e vai ter um E na frente da opção. Se ela é do tipo americana, não vai ter nenhuma letra na frente. Mas mais de 90% das opções negociadas no Brasil são do tipo americano. O que significa? Opção americana é aquela que você pode exercer o seu direito a qualquer momento, do dia que você abriu a sua posição até o dia do vencimento. Então, digamos que o Ricardo comprou opções da Petro hoje. A Petro explodiu de subir segunda-feira, acharam o Tupi 2. Ele decidiu que vai exercer e ficar com as ações. O que ele faz? Ele vai lá e exerce, porque as opções dele são do tipo americano. Se ele tiver opções do tipo europeu, ele não pode exercer. O que ele pode fazer? Ao invés de exercer, ele pode fechar a posição dele vendendo as opções. No final, praticamente não há diferença de preço entre a opção americana e europeia. Segundo o livro do John Hu, ele fala
não é vantagem exercer opções americanas líquidas. Significa que por mais que você possa exercer, se tiver liquidez uma opção, é melhor você vender. A gente vai entender por que um pouquinho para frente. Então, vencimento é na segunda-feira. A europeia você só pode exercer na segunda-feira de vencimento e a americana você pode exercer a qualquer momento do dia que você abriu a posição até o vencimento. Terceira característica, preço de exercício. Preço de exercício é o preço pelo qual você vai poder exercer o seu direito de comprar as ações, no caso da opção de compra. Preço de exercício em inglês a gente chama de strike. A bolsa, ela quando abre uma série de opções para um determinado vencimento, ela abre uma série de opções para um monte de preços de exercício diferente. Então a Petro hoje está R$20, você tem preço de exercício 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai até 20 e tanto, quase R$30, você tem essas séries autorizadas. Não são todas que têm liquidez. Quais são as que têm liquidez? São as mais próximas do preço de mercado do papel agora. O papel está 20, a mais líquida normalmente é a de 20, 22, 18, 19, 21, quer dizer, as mais próximas do preço do papel são as mais líquidas. Até alguns meses atrás, como a Petro custava mais caro, a gente negociava opções de vencimentos pares. Significa, você tinha strikes de 2 em R$2, 18, 20, 22, 24, como é o caso da Vale. A Vale tem liquidez mesmo em opções de preço de exercício pares de 2 em R$2. Como a Petro está baratinha, está custando 20 pau, você já tem liquidez nas ímpares. 17, 19, 21 tem bastante liquidez, dá para negociar. O que mais? Você tem o prêmio. O prêmio é o preço da opção, o preço desse sinal que você está negociando. É aquilo que você olha no jornal e vê, o negócio que mais subiu no dia, opção de Petro, foi de R$1 para R$10, subiu 1000%, isso não tem, mas de 10 centavos para 50 centavos, subiu 500%. Ou da OGX, às vezes cai 70%, às vezes sobe 200%, 300%. E é isso que chama mais atenção nas opções, é a capacidade de variar que elas têm, o quanto elas podem variar. Alguém aqui se lembra do dia 15 de janeiro de 99? Esse dia foi dia da desvalorização cambial. A bolsa subiu nesse dia 32%. Era uma sexta-feira, eu me lembro até a gravata que eu estava usando. A Vale subiu 70% nesse dia. Em um único dia a Vale subiu 70%. Uma opção de Vale nesse dia subiu 50.000%. 50.000%. Então, é isso que faz as opções serem tão sedutoras. É essa variação maluca de preço que faz ela ir de 1 centavo para 10 centavos, para R$1 e assim por diante. Por que ela oscila tanto? Porque ela é o direito de você negociar alguma coisa. Se você tem o papel Petro custando 20 e uma opção de preço de exercício 24, essa opção de preço de exercício 24 não custa nada, custa 1 centavo. Ela é praticamente pó. Só que, às vezes, existem eventos corporativos que fazem a empresa ir de 20 para R$30. E aí essa opção que está 1 centavo vai de uma hora para outra para R$6. Então, de 1 centavo para R$6, ela sobe quanto? Ela sobe 600 vezes o preço que ela estava. Então, isso é que é interessante das opções. É a grande variação. Além da capacidade de nos proteger de uma série de coisas que a gente ainda vai falar. Então, o sinal é isso. É o preço de você ter o direito de comprar ou de vender alguma coisa. E é isso que oscila feito doido. Esse é o objeto do nosso estudo. Esse monte de livro que tem por aí, planilhas, modelos matemáticos, eles servem para quê? Para a gente entender por que o raio da opção sobe tanto, cai tanto, como que ele sobe, como que ele cai. A gente tem, por exemplo, indicadores estatísticos, como a gente tem na análise técnica, IFR, OBV, todos esses indicadores, a gente tem nas opções também alguns indicadores interessantes, que tem nomes e letras gregas. Então você tem o delta da opção, você tem o θ da opção, você tem o gama da opção, que
que são indicadores que podem te ajudar a entender como que essa opção vai oscilar, como que ela pode se comportar. É muito interessante. Não vai dar tempo da gente falar de tudo isso hoje, mas o importante é que vocês saiam daqui com uma vontade de entender um pouco melhor a tal das opções, com uma vontade de aprender um pouco mais. Essa aqui é a ideia. Quinta característica das opções: preço do ativo objeto. No caso do apartamento, no caso de imóveis, não há um preço de mercado definido. Você não sabe por quanto você consegue comprar ou vender um apartamento. Como é que você descobre o preço de mercado de um apartamento? Pergunta para o corretor? Só se você for doido, né? Pergunta para o proprietário? O cara tá enviesado, né? Não é um cara sem interesses. Você pergunta para o porteiro qual foi o último negócio que fizeram naquele bairro. Você pega aquelas revistas que tem preço do metro quadrado no bairro. Você não tem um preço de mercado. Em caso de imóveis, empresas que não são negociadas em bolsa, você tem uma estimativa, uma ideia de quanto vale. Na bolsa não. Na bolsa, se a empresa for líquida, todas as ações da mesma emissão, da mesma empresa, são commodities. São absolutamente iguaizinhas. E isso faz com que você saiba exatamente quanto vale as ações da Petro agora. Você pode ter R$1 milhão, R$10 mil, R$100 milhões, você vende R$100 milhões em meia hora na bolsa. Então, na bolsa, para o bem ou para o mal, você sabe o preço de mercado dos ativos. No apartamento você não sabe. Às vezes tem uma crise, o teu apartamento está valendo muito menos e você não sabe, você está achando que aquilo é muito seguro. No caso das ações, não, você sabe quanto vale a todo momento e isso é muito bom. É muito bom por quê? Porque você tem liquidez e porque você consegue negociar a sua opção se você não quiser mais ficar com as ações. No caso do apartamento, não. No caso do apartamento, existem vários motivos subjetivos pelo qual o sujeito vai querer comprar o apartamento, exercer o direito dele ou não. Por exemplo, ele ia comprar um apartamento porque ele ia casar. Aí brigou com a noiva, não vai mais casar, não vai querer ficar mais com o apartamento. O que ele faz com o prêmio que ele comprou? Nada. O prêmio que ele comprou, gastou R$10 mil, vira um pó. Por mais que continue tendo valor, continue tendo tempo até o vencimento, ele não vai achar alguém que queira comprar a opção dele. Ele arrumou um emprego na Alemanha, não vai exercer o direito, perdeu os 10 mil, perdeu dinheiro na bolsa, não conseguiu mais comprar um apartamento, perdeu os 10 mil. Na bolsa não. As opções de Petro, Vale e OGX para o vencimento mais curto e para o segundo vencimento é hiper líquido. Você consegue negociar milhões de reais por dia. Então, se você comprou a opção e não quer mais ficar com o papel, ou o papel subiu, você pode vender essa opção daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 2 horas, e tem liquidez. Então, é um instrumento, é um veículo para você negociar o ativo, para você fazer uma aposta no ativo, sem que você precise gastar R$20 mil no papel. Com 50 centavos, você compra direitos sobre ações da Petro e que esses direitos vão oscilar de maneira muito semelhante às ações da Petro. Uma opção mais baratinha oscila menos, oscila mais devagar nominalmente, percentualmente ela oscila que nem uma doida. Uma ação mais cara oscila praticamente igual ao preço do papel. Então, com R$2, por exemplo, você compra uma opção como se fosse o papel. Isso se chama alavancagem, que é algo extremamente perigoso, mas que é uma ferramenta. Vamos continuar falando um pouquinho, eu vou falar daqui a pouco sobre a alavancagem. Então, no caso da bolsa, não há motivo subjetivo pelo qual o sujeito vai exercer ou não o direito dele. Só existe um motivo para o cara exercer o direito de ficar com as ações. Se chegar no vencimento e o preço do papel, do ativo objeto, da Petrobras, estiver acima do preço de exercício da opção que ele é titular, que ele comprou, digamos, ele comprou opções de preço de exercício R$28 um mês atrás. O mercado subiu.
A Petrobras hoje está R$30. Vale a pena comprar alguma coisa por 28 que na bolsa está 30? Vale. Então 100% das opções serão exercidas no dia do vencimento. Todo mundo vai exercer. Tem cara que fala assim, Roxo, eu lanço coberto e eu vou até o vencimento porque eu fico esperando, de repente o cara esquece de exercer, de repente o cara desiste de exercer. Gente, o nego não vai desistir de exercer, a não ser que ele tenha um problema de saúde, mas aí você está torcendo para o cara ficar doente. Aí esse dinheiro não é um dinheiro legal. Esse dinheiro você vai gastar com remédio, entendeu? O dinheiro que o cara perdeu e que você ganhou na sacanagem, você vai gastar com remédio. A gente falava isso no pregão 15 anos atrás. 15 anos atrás, uma história de pregão, as pessoas quando erravam um negócio eletrônico ou na bolsa, elas ligavam para a corretora e falavam assim, olha, eu errei o negócio, você abre para mim? E a gente abria, você acredita? Ó, se você errou, eu percebi que você errou, a gente abria. Por quê? Porque se você não abrisse a operação, esse dinheiro que você ganhou, você ia gastar com remédio. Era assim que a gente falava. Hoje em dia não existe mais isso. Mas de qualquer maneira, as pessoas não esquecem de exercer. Então, 100% das opções serão exercidas se o preço de mercado do ativo objeto estiver acima do preço do strike, do preço de exercício da opção. E se, digamos, você comprou uma opção de preço de exercício 28, mas o papel está custando R$27 no dia do exercício, você vai comprar alguma coisa por 28 que você pode ir no pregão e na bolsa e comprar por 27? Não. Então, 100% das opções, se o preço de exercício estiver abaixo do preço de mercado, acima do preço de mercado no dia do vencimento, elas vão virar pó. Elas não vão dar exercício e elas expiram, elas acabam. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas exercem ou não. Roxo, como é que eu faço para exercer? Na prática, na prática. Hoje, pelo Home Broker Banif Invest, você vai lá e você mesmo comanda o seu exercício. Você vai lá e exerce o seu direito. Porém, eu não sei a estatística, mas acho que mais do que 95% das opções abertas, dos contratos de opções abertos, não vão a exercício. Os caras abrem hoje, fecham amanhã ou fecham semana que vem, eles servem apenas como um veículo de investimento, um veículo de hedge, né, de proteção, ou um veículo especulativo. O cara não vai até o vencimento. Muito bem, vamos continuar. Segundo exemplo, opções de venda. No Brasil, a gente não tem muita liquidez em opção de venda ainda. Já existe alguma liquidez, algumas opções, algumas corretoras dão liquidez, fazem uma espécie de market maker. Então, se você quiser liquidez de uma opção de venda, você tem, mas ainda é muito pouco líquido e no final você vai acabar pagando muito caro ou vendendo muito barato por uma opção de venda. Mas o exemplo é muito legal. Todo ano, a maioria das pessoas aqui negocia uma opção de venda. Como? Todo ano a gente não compra o seguro do carro, ou pelo menos, né, a gente que se preocupa, né, com o nosso carro, compra o seguro de carro. Quando você compra um seguro de carro, o que você está fazendo? Você está comprando o direito de vender o seu carro para a seguradora numa data pré-determinada. Então tem uma data, o dia do exercício, né? Você tem o preço de exercício, que é a tabela FIP mais alguma coisa. Você tem o titular, que é o comprador, somos nós. Você tem o vendedor, o lançador, que é a seguradora. E você tem o prêmio, que é o prêmio que você paga para comprar o seguro. Então, seguro é parecido com opções? Não. Seguro é absolutamente a mesma coisa do que opções. Na hora que você pensar em opções hoje, você vai pensar em seguro. Então, no caso da opção de compra, como é que você faz um seguro utilizando opções de compra? Você compra opções de compra porque você está com medo que o mercado suba muito rápido e que você não ganhe, não entre nesse movimento de alta. Como é que você se protege? Como é que você faz um seguro comprando opções de venda? Mesma coisa. Você tem um portfólio de ações, você tem uma carteira de ações, você tem medo que as ações caiam e que você perca muito dinheiro,
você vai lá e compra opções de venda. O modelo matemático que a gente usa para tentar estimar quanto custaria o preço de uma opção, qual seria o preço justo de uma opção, para você não entrar no mercado vendido, quer dizer, para você não entrar no mercado sem saber mais ou menos quanto valeria aquela opção, é o mesmo modelo que as seguradoras usam para calcular o prêmio do seguro que elas vendem para a gente. Ela vai lá, calcula, o risco é diferente, ela calcula o risco e ela mete um ágio em cima, ela mete um spread, né, um lucro em cima do preço do seguro. Então, o segundo exemplo, que é o exemplo da opção de venda, é exatamente igual ao automóvel. Vamos continuar. Qual é a utilidade? Para que serve uma opção? Uma opção serve primeiramente, né, na sua origem, na sua essência, para fazer proteção, para fazer hedge. Hedge em inglês significa proteção. Então, de maneira rápida, vamos imaginar o primeiro cara que fez um negócio com opção. Vamos imaginar, eu já dei muito exemplo da Mesopotâmia, vamos imaginar no Egito. Um cara lá perto do rio, como é que era o rio lá do Egito? Nilo, isso. O cara plantava trigo lá perto do rio Nilo e todo ano ele tinha aquele monte de trigo para vender e quando faltava 3 ou 4 meses para colheita, ele era sempre acometido do mesmo tipo de sintoma, né, de doença que a gente tem até hoje, que é o medo de ficar pobre, né, o medo da ruína financeira. Ele tem aquele monte de trigo, ele fala, pô, será que com esse monte de trigo eu vou conseguir vender e ter condições de honrar os meus compromissos? Os compromissos dele lá era o dízimo, lá do faraó, o imposto, o dote da filha. E se ele não conseguisse vender o trigo dele, se o trigo estragasse, se ele não conseguisse um preço bom, ele ia para a ruína, né? Ele virava até escravo lá naquela época. E hoje é quase a mesma coisa, não é isso? E o medo da ruína financeira, gente, é um medo quase tão grande quanto o medo da morte. É verdade isso. Estatisticamente, se você fizer uma pesquisa, 90% das pessoas têm medo de falar em público. Depois desse medo de falar em público, que é o maior medo que o ser humano tem, 69% das pessoas têm medo de morrer, medo da morte. Depois disso, 68% das pessoas, quer dizer, quase a mesma estatística, sentem muito medo da ruína financeira. Porque ficar pobre é muito triste mesmo, é quase igual à morte. Imagina, você montou um negócio com o seu cunhado, abriu uma pastelaria, aí não deu certo, você quebrou, perdeu todo o seu dinheiro. Aí você vai morar de favor na casa da sua sogra. O que é pior, morrer ou morar de favor na casa da sogra? Às vezes morrer é mais digno, né? Por isso que é muito parecido. Então esse sujeito, lá no Egito Antigo, tinha um monte de trigo, faltava 3 meses para ele colher e ele não sabia se ia conseguir vender ou não. O que ele fez? Ele começou a procurar pessoas que pudessem comprar o trigo dele antecipadamente. Então ele foi lá no mercado, lá no mercadão e começou a conversar com o pessoal que negociava farinha, que negociava trigo e falava assim, olha, eu vou colher daqui 3 meses, você não quer já negociar comigo o preço antes? Você não quer garantir para mim que você vai comprar o trigo de mim? E o comerciante, como todo comerciante, né, olha, não sei, o preço do trigo está meio ruim, acho que vai sobrar trigo esse ano, e o sujeito entrou em pânico. Aí ele foi lá no moinho, que é o cara que comprava o trigo dele todo ano, e falou, olha, você não quer garantir, eu tô com muito medo, eu tô cheio de compromisso esse ano, minha filha vai casar. E o cara, olha, não sei, talvez sobe trigo, volta daqui 3 meses que a gente vai ver o que dá para fazer. Eu não vejo nenhuma vantagem em te garantir um preço antecipadamente. O sujeito voltou para casa e naquela noite ele não dormiu. Ficou pensando naquilo lá que o cara tinha falado. Eu não vejo nenhuma vantagem. E ele falou, como é que será que eu dou uma vantagem para esse cara? No dia seguinte ele pegou um leitão, ou sei lá, 4 galinhas, e levou lá para o dono do moinho e falou, olha, você é muito meu amigo, eu levo você muito em consideração, eu trouxe aqui um prêmio para você. Eu trouxe um presente. E o sujeito falou, olha, agora então, como você me trouxe um prêmio, eu agora garanto para você que se você voltar daqui 3 meses, eu compro o trigo de você por um determinado preço, se você quiser. E é assim que deve ter nascido um negócio com opção ou de uma maneira parecida. O fato é que o sujeito, que na hora que levou o leitão lá, levou o prêmio para o outro, o que ele estava comprando? Ele estava comprando sono, tranquilidade. Ele conseguiu
trocando um leitão por 3 meses de sossego. Por 3 meses que naquele ano ele sabia que ele não ia ter ruína financeira. No ano seguinte começava tudo de novo. Então quando a gente faz proteção hedge, é isso que a gente está comprando, a tranquilidade. As pessoas às vezes falam, esse hedge está caro ou está barato. Caro e barato, gente, é subjetivo. Depende do seu cagaço. Se o teu medo é muito alto, não tem caro. E se você não tem medo, se você confia naquilo, aí você nem precisa fazer o hedge. Mas a primeira utilidade de uma opção é proteção, é hedge. É gastar alguma coisa para ter um seguro. Para saber que, pelo menos naquele ano, você não vai quebrar. Agora, tudo que tem um comprador, que tem um vendedor, que oscila, a gente pode fazer especulação. E a principal volume de negociação de opções hoje, com certeza é especulação financeira. É o cara entrar e sair das opções rapidamente, como se fosse o papel, tentando obter vantagens financeiras. Qual é a diferença entre um investidor e um especulador? Gente, um investidor é um especulador de longo prazo. A diferença é só o prazo. Todo mundo está afim de ganhar grana. Está entrando no negócio achando que aquele negócio é barato e que vai se valorizar com o tempo. O especulador acha que aquilo vai se valorizar num micro espaço de tempo. O time frame de observação dele é mais curto. Ele olha o ruído, o detalhe, o curto prazo. E o investidor, o longo prazo. Muito bem. Dá para fazer especulação com opções? Dá. Dá para fazer muita especulação com opções. Então, acho que assim, temos mais 15 minutos. Eu vou falar de alguns tipos de operação com opções e aí posso indicar alguns livros, alguma literatura, alguns vídeos na internet e aí a gente pode ir se especializando com o tempo. Antes de eu falar de alavancagem, segundas e quintas-feiras, às 5h30 da tarde, tem um programa comigo no auditório Banifinvest. Então quem quiser entra lá, é 1h30 de programa, pode fazer pergunta, pode perguntar sobre estudo, pode perguntar sobre empresa. A gente tem esse programa e é um programa que as pessoas gostam, é divertido fazer, é bem legal. Alavancagem financeira. Gente, a especulação e a alavancagem financeira estão muito ligadas. E as pessoas acabam negociando opções como se fossem ações, comprando e vendendo, fazendo day trade, porque você tem a possibilidade de alavancar. De com pouco dinheiro negociar um volume, uma quantidade de direitos enormes. E aí a variação desse valor financeiro é muito grande. O que é alavancagem, gente? Procurem aí algum livro sobre alavancagem. Não há, nem em inglês, não há livro sobre alavancagem financeira. Trabalho acadêmico no Brasil sobre a alavancagem financeira de curto prazo, de mercado financeiro, não há. Então eu acabei pensando sobre alavancagem e criei 3 tipos de alavancagem. Deve ter mais tipos, mas eu dividi a alavancagem em 3 tipos. Então, vamos dar um exemplo do primeiro tipo de alavancagem, que é o tipo 2. Vamos imaginar que você tem R$1 só e você quer tanto comprar as ações da Vale, está acreditando tanto na Vale, que você fala para o seu corretor, olha, se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria mais ações da Vale. E o cara fala, não seja por isso. Tem uma modalidade aqui que se chama termo. Como é que é o tal do termo? O termo é o seguinte, com R$1 seu, você poderia alavancar o seu capital, às vezes até 10 vezes o seu patrimônio a termo. Mas nesse exemplo aqui, o cara foi um pouco mais conservador, ele tinha R$1 e ele comprou R$4 das ações. Um é dele, ele depositou como garantia, e 3 é da corretora, é de alguém que emprestou o dinheiro para ele e vai receber uma taxa fixa lá, praticamente o CDI, para emprestar o dinheiro. Então agora ele só tinha R$1 e comprou R$4 em ações. Muito bem. Ele está alavancado em 300%. Vamos imaginar que esse cara acertou a mão e o mercado subiu 20%. Como é que, se o mercado subiu 20%, os R$4 viraram o quê? R$4,80. Como é que é composto os R$4,80? R$1 era meu. Agora, R$1,80 é meu. Eu tenho que devolver quanto para o banco? R$3 mais lá a taxa. Significa que
eu tinha 1, agora eu tenho 1,80, eu tive 80% de lucro. Fenomenal, incrível. Você, se fosse um tesoureiro de um banco, você ia aparecer na capa da Exame esse ano, porque enquanto todo mundo ganhou 20%, você ganhou 80%. E é assim que as maiores pancadas são feitas, na alavancagem. Agora, tudo que venta para um lado, pode ventar para o outro. Então, vamos imaginar que ao invés do mercado subir os 20%, ele caiu 20%. Se o mercado cair 20%, os R$ 4,00 viram R$ 3,20. Como é que é composto o 3,20? R$ 3,00 é do banco. Quanto é que sobrou para mim? 20 centavos. Significa que a alavancagem, a termo, a alavancagem do tipo 2 é aquilo que, com uma queda de 20%, a sua alavancagem de 300% vira uma alavancagem de 1.500%. Porque agora eu só tenho 30 centavos, 20 centavos para garantir R$ 3,00 de empréstimo. O banco vai me exigir margem, vai me exigir multa, vai cobrar de mim a taxa. Se bobear, o mercado abre com gap, eu não consigo nem liquidar 3,20, ele liquidaria até a um preço pior do que esse. Então, se você está alavancado em 300% e o mercado cai 20%, você tecnicamente está quebrado. É isso que é alavancagem. É aquilo que com uma queda de 20% você pode quebrar se você estiver fazendo alavancagem do tipo compra a termo. Tá certo? Então a alavancagem, gente, na nossa religião, na nossa filosofia, que é das finanças, do estudo das finanças, a alavancagem é o capeta, é a tentação, é o demônio, é aquilo que faz a gente tentar, né? Querer ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que a gente poderia com as nossas próprias forças. É a gente... Aconteceu, e com um monte de gente todo ano. Gente, tipo de alavancagem. O primeiro tipo de alavancagem eu chamo de alavancagem branda. Qual é esse tipo? Compra de opções a seco. Compra de opções a seco quer dizer comprar o prêmio da opção. Se você tem uma opção que está custando 10 centavos, se você tem R$ 1.000, você é capaz de comprar 10.000 opções de 10 centavos. Se o mercado subir muito e a opção dá exercício, você pode ganhar muita grana. E se tudo der errado, quanto é o máximo que você pode perder? Milão. Ah, caí de moto na Marginal, fiquei 20 dias no SUS lá inconsciente, o mercado ficou doido, caiu, quanto que eu perco? Milão. Ah, teve uma hecatombe, choveu um meteoro, quanto é que eu perco? Milão. Não tem conversa, o máximo que você pode perder quando você faz a compra a seco é o dinheiro que você colocou. Por isso que o tipo de droga que você pode comparar com a compra a seco é uma cerveja, entendeu? Um vinho. Se você utilizar de uma maneira bem feita, pode até fazer bem para você. Aliás, se você não exagerar. Se o cara pegar todo o dinheiro que ele tem e comprar em opções a seco, lógico, o cara tá tomando cerveja demais e vai dar cagada com certeza algum dia. Gente, muita gente acaba ficando viciado em opções. É papo sério. Nos últimos 16 anos de profissão, eu vi centenas de viciados em opção. Se você faz day trade de opção todo dia, e se aquela emoção é a única emoção que te anima, você é um viciado em opção. Sinceramente, se você vem na feira e acha mais legal uma palestra do que ficar vendo as gatinhas, você está viciado em opção. Então, gente, sem brincadeira, compra uma bike, vai fazer um mountain bike, vai saltar de paraquedas, vai fazer salto mortal, backflip de moto, que é muito mais seguro do que operar opção. Opção não serve para passar emoção. Tem uns caras que estão rindo nervoso aqui, que deve ser exatamente o caso. Gente, sem brincadeira. Uma vez eu dei um curso no Rio, eu falava assim, quem faz day trade de opção briga com a esposa. Aí tinha um velhinho lá no fundo que fazia assim, é verdade. Quem faz day trade de opção tem úlcera. É verdade. Quem faz day trade de opção bate no filho. É verdade. Quem faz day trade de opção chuta o cachorro. E o velhinho falava assim. E é verdade, gente. Opção é uma coisa muito fácil da gente se viciar. Eu conheci casos patológicos, muitos nesses últimos 15 anos.
Então, day trade de opção, bebida alcoólica é algo que tem que ser feito com moderação, não é isso? É assim, junto com o boleto da opção e com o cadastro, tinha que ter que nem a propaganda da cerveja, né? Consuma com moderação. Porém, é uma das maneiras mais seguras de se ficar direcional em bolsa, é comprar opção. Se você acha que a bolsa vai dar uma porrada, quer apostar no mercado de alta, você pode pegar um pedaço do seu capital e fazer uma aposta direcional em bolsa, que é uma maneira mais segura de fazer alavancagem. Alavancagem do tipo 2, olha lá, estou numa feira de finanças, todo mundo aqui ganha dinheiro ajudando as pessoas a investir. Mas eu chamo tipo 2, né, dentro de uma sala de uma corretora, eu estou dizendo o tipo 2, que é alavancagem de compra a termo ou comprar margem, é a mesma coisa que cocaína. Se você usar durante um bom tempo, o mercado não cai 20% ao ano? Cai. Pelo menos a cada 2 anos o mercado cai 20% ao ano. Significa que quem faz alavancagem a termo sistematicamente, acontece que nem o cara lá, não é? Quebra, não tem jeito. Terceiro tipo de alavancagem, venda de opções descoberta. O cara não tem nenhum apartamento e ele resolve vender um prédio inteiro de opção. Dá o direito do pessoal comprar o apartamento dele por 200 mil reais. Aí, do dia para a noite, o Alckmin resolve fazer a linha rosa do metrô, que vai passar na frente do prédio. O preço do metro vai de 4 mil reais o metro para 8 mil. O cara precisa vender, entregar todos os apartamentos do prédio inteiro por 200 mil, sendo que cada apartamento está custando 400 mil agora. Como é que faz? O cara quebrou. Não só ele quebrou. Quebrou ele e a família inteira. Na literatura americana a gente diz que o cara explodiu. O cara virou um ghost. Ele vai passar o resto da vida andando translúcido pela rua aí, porque nunca mais ele se recupera. Eu já vi pessoas perdendo, no dia do Tupi, por exemplo, 30 milhões de reais num dia. E o cara fez isso para ganhar 100 mil reais. Para ganhar 100 mil reais, o cara perdeu 30 milhões. Então, vender opção a descoberto, que tipo de droga que vocês acham que é? Ox, né? É crack, eu vou mudar para Ox, que é a novo hit da Cracolândia. Gente, então, operar opção a seco comprado é perigoso, se fizer em exagero vicia, mas é a maneira mais segura de se fazer alavancagem. Alavancagem a termo é um perigo, é muito complicado, e vender opção a descoberto, gente, não pode fazer. A nossa corretora não permite. Você ligar lá, não, eu tenho 1 milhão de reais, eu quero fazer, não deixo. Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não deixo. Não pode fazer. Outro dia me ligou um cara e falou assim, Roxo, eu fiz um curso com você, e eu sei que você não gosta de gente que vende opção a descoberto, a seco, mas eu estou vendendo essa opção aqui, ó, essa de 3 centavos, o que você acha? Eu falei, olha, eu já falei no curso, você viu, é um risco muito grande. Ele falou, mas eu estou vendendo só 10 mil. Eu falei, 10 mil opções a 3 centavos vai te dar 300 reais. 300 reais é um jantar. Se o mercado explodir de uma hora para outra, você pode perder 50 mil reais de uma hora para outra. Eu falei, não, você não entendeu. Eu estou vendendo 10 mil reais em opção. Você está vendendo 300 mil opções. O cara falou, o que você acha? Pô, vou ganhar 10 mil reais, a chance é mínima. Eu falei, olha, pega a sua esposa, pega a sua filha, dá uma bolsinha para cada um. Falei mesmo, quem me conhece sabe. Leva para a esquina e manda elas rodarem bolsinha. Porque é uma maneira muito mais segura e digna de ganhar 10 mil reais do que vender opção descoberta. Porque a gente se acostuma, é muito fácil. É que nem fumar crack, é muito bom, entendeu? Deve ser ótimo fumar crack. Porque para os caras largarem a vida toda para ficar fazendo aquela porcaria debaixo da ponte, você se acostuma com aquilo e você não consegue largar. Então, é muito perigoso. As opções servem para quê então? Servem para proteção, para hedge, para fazer seguro ou para alavancar do tipo 1. Pô, eu tô achando que o mercado vai subir, é pivô de alta, ou me ligaram, me deram uma dica, ou eu tô acreditando na economia, você pode fazer uma aposta direcional e pode se dar bem com isso. Gente, vamos correr um pouquinho mais?
tinha um exemplo aqui, mas esse exemplo eu já dei. Com relação à história, vamos deixar para lá, porque nós vamos falar os tipos de operação. Operações. Quais são os tipos de operação que a gente pode fazer? Compra seco. O que é compra seco? Exatamente isso. Você compra as opções, ou porque você está com medo que o mercado suba e você queria comprar as ações e não tem o dinheiro naquele momento, aí você está fazendo um seguro. Por exemplo, você tem um portfólio de ações de R$200 mil. Aí você está precisando de um dinheiro para pagar a folha de pagamento da sua empresa e você vai receber esse dinheiro daqui a 6 meses. O que você pode fazer? Você pode pegar, vender as suas ações, pagar os funcionários e ao mesmo tempo comprar opções para vencimento daqui a 6 meses. Se o mercado por algum motivo explodir, você tem garantido o quê? O direito de recomprar aquelas ações pelo mesmo preço que você vendeu. E você vai pagar o quê? Você vai pagar um ágio, você vai pagar uma taxa por isso. Então é uma maneira de se proteger. Ou então você acredita no mercado, acha que o mercado vai subir de uma hora para outra, você pode comprar opções a seco. O que mais você pode fazer com relação a opções a seco? Digamos que você tem um portfólio de ações e essas ações você comprou e não quer se desfazer dele. O que você pode fazer? Você pode vender as suas ações e no lugar dessas ações você pode comprar opções bem dentro do dinheiro. Opções que custem 4, 5, 6 reais. Essas opções elas vão se comportar absolutamente igual ao preço do papel. Então você tem o mesmo comportamento do papel, só que o teu dinheiro está guardado num CDB e você gastou 5 mil reais para cada quilo do papel que você comprou sinteticamente. Então o dinheiro para comprar o papel você tem, ele está guardado no banco e você com uma quantidade muito menor de dinheiro está carregando um portfólio de opções. Que é igualzinho ter as ações. E aí quando chegar o vencimento, quando estiver próximo do vencimento, você vai ter que fazer uma rolagem, trocar para novas opções. Gente, se vocês gostaram dessa estratégia, entrem lá no Banif Invest, no auditório, pergunta como é que é, eu explico, a gente bate papo. Tem um DVD meu, você assistiu, né? Utilizando opções ao invés de ações. Ele explica bastante esse tipo de técnica. Segundo tipo de estratégia com opções, lançamento coberto. O que é isso? O sujeito é dono do apartamento, quer dizer, ele tem as ações, ele não quer se livrar daquelas ações e ele quer diminuir o preço de custo dele para que as ações custem cada vez mais barato. O que ele pode fazer? Vender opções quando ele imaginar que essas opções não vão dar exercício para se beneficiar daquele prêmio. Então é um investidor que tem as ações, vai carregar essas ações por muito tempo e se utiliza das opções para tentar ganhar algum recurso, algum dinheiro de curto prazo que vai diminuindo o custo de aquisição. Isso é uma maneira de fazer o tal do lançamento coberto. O que é o lançamento? É a venda coberta pelas ações. Eu tenho um apartamento e vendo o direito sobre o apartamento. Segunda maneira de fazer o tal do lançamento coberto. Eu não tenho ação da Petro, não tenho ação da Vale, não quero saber o que vai acontecer com a Petro ou com a Vale daqui a um ano. Eu quero pegar e ganhar uma taxa esse mês. O que eu faço? Eu compro o papel, imediatamente depois vendo opções, normalmente opções mais caras que me protegem de uma queda. E aí, se o mercado não cair, no vencimento eu entrego as minhas ações, sou exercido e ganho a taxa, ganho a diferença. Isso tem um universo inteiro de pesquisas, de ideias, de estratégias só sobre lançamento coberto para taxa. É isso que eu vou falar amanhã lá no salão principal. Alternativas à renda fixa, utilizando opções como alternativa à renda fixa. Então você tem o teu dinheiro no CDB, você acompanha as opções, quando você achar que tem uma taxa interessante, que é uma boa alternativa à tua aplicação na renda fixa, você faz essa aplicação, você pode chegar a ganhar 2, 3% num único mês, com uma proteção de 7, 8, 9%. Significa que o mercado pode cair até 9%, que você vai ganhar a sua taxa
de 2, 3% mesmo assim. Se você incluir uma estratégia de stop junto com isso, você consegue fazer essa operação todos os meses, e eu tenho vários trabalhos estatísticos sobre o assunto. Se você tivesse feito lançamentos cobertos sobre opções da Petro, bem dentro do dinheiro, com stop, você teria em 10 anos feito 20 stops apenas, que não é muita coisa, dá mais ou menos 1 ou 2 stops por ano, e você teria ganhado mais ou menos 550%, enquanto a renda fixa teria dado 350%. Então você teria ganhado o quê? Você teria ganhado mais ou menos 160% do CDI nesse período, com stop bonitinho, sem problema. Então, segundo tipo de estratégia, lançamento coberto. Terceiro tipo de estratégia que a gente pode fazer com opções, travas. O que são travas? Aí, gente, é um universo de modalidades. Você pode comprar uma opção de 20, vender uma de 22, você pode comprar uma de 20, vender uma de 24, você pode comprar uma de 20, vender uma de 18, você pode comprar uma de 20 de janeiro e vender uma de 20 de fevereiro. Você pode fazer 1 trilhão de tipos de travas. E aí? Se você comprar a de 20 e vendeu a de 22 e o mercado fica acima de 22 no vencimento, você ganha a diferença da trava. Se você fizer uma trava de baixa, por exemplo, comprou a opção de 22 e vendeu a de 20, você põe dinheiro no bolso, e se o mercado afunda e fica abaixo dos R$20 no vencimento, você ganha com isso. Então, você pode fazer uma estratégia com opções, mexendo só com as opções, do jeito que você quiser, fazendo a aposta estatística que você quiser. Se você falar, olha, eu acho que esse mês o mercado cai menos de 10%, tem um tipo de trava que você faz, que você ganha com esse tipo de aposta? Tem. Com o que você imaginar no mercado, você pode fazer uma aposta estatística e se beneficiar disso. Gente, acabou o nosso horário, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Tem um monte de livro por aí, tem um monte de instrutor legal de opção, tem um monte de vídeo no YouTube. Se colocar o meu nome lá, ou o nome do Issa, ou o nome de outras pessoas que dão aula sobre opção, você tem horas e horas sobre opções, e é muito legal, muito divertido, e é uma maneira de você deixar o seu investimento mais sofisticado. Ao invés de simplesmente, o mercado vai subir, eu compro, o mercado vai cair, eu vendo, você pode, olha, eu acho que o mercado vai subir, mas vai subir pouco. Então você faz uma estratégia para o mercado subindo pouco. Eu acho que vai subir, mas vai subir muito. Eu acho que vai cair, mas vai cair pouco. Então você pode fazer 1 trilhão de tipos de estratégias com opções. Isso pode te beneficiar bastante se você estudar. Gente, muito obrigado. Valeu. Se alguém quiser continuar conversando, eu estou por aqui.